Sejam muito bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai acompanhar agora a jornada emocionante de O Patinho Feio. Sabe, esse é um daqueles contos super clássicos que todo mundo já ouviu falar, mas que carrega uma lição gigantesca sobre identidade e crescimento. Então, bora mergulhar nessa história juntos e ver o que ela tem a nos ensinar. Bom, para começar, pensa um pouco sobre essa pergunta. O que realmente acontece quando alguém nasce diferente de absolutamente todo mundo ao redor? É uma questão forte, né? A nossa narrativa inteira vai bater exatamente nessa tecla, explorando aquele sentimento ruim de não se encaixar. Para entender o peso de ser diferente, a gente precisa ir direto lá pro comecinho, onde tudo começou. Imagina só uma beira de lago simplesmente maravilhosa, cheia de vida. Uma mamãe pata estava lá esperando há um tempão pelos filhotes. E aí, finalmente, poc, 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 os ovinhos começam a abrir um por um. E de lá saem aqueles patinhos amarelinhos, super fofos e felizes da vida. Mas como a gente sabe, a história não fica só nessa cena bonitinha. O grande detalhe aqui é que o último ovo era bem maior que os outros. E por algum motivo ele demorou um bocado a mais para quebrar. Isso até cria um certo suspense, o que será que tinha ali dentro? A natureza tem o tempo dela, e o tempo desse ovo em especial era simplesmente diferente dos demais. E então, a casca finalmente racha. Mas olha, o contraste é instantâneo. O filhote que saiu de lá de dentro era completamente diferente dos recém-nascidos. Ele era cinza, bem maior e tinha umas patas gigantes. Quer dizer, ele fugia totalmente daquele padrão amarelinho e delicado que a mamãe pata estava esperando. E é justamente por causa dessa diferença de aparência que a confusão toda começa. O clima fica pesado rapidinho, porque os outros animais da fazenda não foram nem um pouco legais. Ao invés de darem as boas-vindas para o novato, eles simplesmente o isolaram. O pequeno patinho cinza ficou lá, sozinho, cabisbaixo, na beira do lago, sentindo na pele o que é ser excluído só por não ter a mesma carinha que os outros. E o pior é que a crueldade rolava solta pela fazenda. Os bichos apontavam e falavam com o maior deboche do mundo. Nossa, como ele é estranho! As palavras machucam, né? E escutar isso o tempo todo construiu um ambiente super hostil para um filhotinho que, poxa, estava só começando a descobrir um mundo. As comparações não davam trégua. Eles faziam questão de esfregar na cara. Ele não parece nada com os irmãos. Não era uma rejeição discreta, era algo super direto. Ouvindo isso sem parar, o patinho começou a acreditar, lá no fundo do coração, que não tinha espaço para ele ali e que ninguém gostava dele de verdade. Sabe o que torna tudo ainda mais triste? Até a própria família entrou na onda das zombarias. Os irmãozinhos amarelinhos que deveriam acolher apontavam e davam risada dele na cara dura. Ser rejeitado por quem deveria te proteger é um baque enorme. E foi essa dor imensa que levou o nosso pequeno protagonista a tomar uma decisão super drástica. Sem aguentar mais tanta risada e abandono, ele decidiu que era hora de ir embora. Foi um passo de muita coragem, começar uma jornada pelo mundo afora para tentar achar um lugar onde pudesse finalmente ser feliz. Ele deixou o lago para trás e foi caminhar rumo ao desconhecido, movido só por aquela pontinha de esperança de ser aceito em algum lugar. Só que com essa fuga, a vida dele virou um teste de sobrevivência pesado. O inverno chegou e chegou com tudo, frio congelante mesmo. O pequeno teve que se encolher e se esconder na neve, aguentando aquele gelo todo, enquanto via as últimas folhas caindo das árvores, completamente sozinho. O mundo parecia grande demais e frio demais para alguém tão vulnerável. Durante aqueles meses longos de inverno, o vento gelado não era a pior parte. O pior era o coração apertadinho, sabe? Aquela saudade enorme de ter uma família. A dor de estar isolado emocionalmente machucava muito mais do que o frio da neve. A falta de carinho e de um lugar seguro é um fardo pesado demais para carregar. Mas a natureza tem os seus ciclos, né? E todo inverno acaba abrindo espaço para renovação. Agora, a nossa história muda de tom. O sol começou a brilhar quentinho outra vez e a primavera deu as caras. O gelo derreteu, a esperança floresceu de novo e ele voltou a caminhar, até esbarrar num lago de águas super cristalinas. Chegando pertinho da margem daquele lago tranquilo, algo incrível chamou a atenção dele. E aqui fica a pergunta. Quem ele viu deslizando por aquelas águas? Eram aves absolutamente magníficas, totalmente brancas, de uma elegância fora do comum, com pescoços bem compridos e graciosos. Eram cisnes, uma presença quase mágica ali na água. Por mais que ele tivesse ficado encantado com a cena, os fantasmas do passado bateram à porta.
O pensamento que veio foi de puro medo. Eles são tão lindos. Nunca que vão querer brincar com alguém como eu. As cicatrizes da fazenda ainda doíam muito. Ele tinha quase certeza de que aquelas aves maravilhosas iam escorraçá-lo dali num piscar de olhos. Mas o que acontece em seguida é o ponto alto dessa jornada toda. Ele cria um pouquinho de coragem, chega perto da água e olha para o próprio reflexo. E adivinha? Nada daquele bicho cinza e desajeitado. Debaixo da luz do sol, a ficha cai numa descoberta brilhante. A figura que estava refletida na água não era mais aquele filhotinho rejeitado de antes. O mistério todo se resolveu ali. A grande revelação, ele tinha se transformado num cisne branco maravilhoso. Toda aquela diferença lá do começo só significava que ele pertencia a uma espécie completamente diferente. E para fechar com chave de ouro, os outros cisnes não o rejeitaram. Muito pelo contrário, eles nadaram na direção dele e o receberam com maior carinho. O grande aprendizado de tudo isso é muito profundo. Ele nunca foi feio. Essa que é a verdade. Ele só precisava de tempo para crescer. Encontrar a própria identidade e se desenvolver exige muita paciência. E às vezes, a gente precisa atravessar invernos bem frios e solitários antes da nossa verdadeira beleza poder brilhar. E essa é a moral da história de hoje. Ser diferente é exatamente o que nos torna especiais. Aquele jovem cisne, agora em paz e super radiante, abriu as asas, entendendo finalmente que não ser um pato comum era sua maior virtude. Ele encontrou o próprio valor e viveu feliz para sempre naquele lago. Chegamos ao fim dessa nossa exploração de hoje. Fica aí a reflexão. Quantas vezes a gente deixa de ver a verdadeira beleza na gente mesmo ou nos outros só porque ela ainda precisa de um tempinho para florescer? Um pensamento importante para levar para a vida. Deixe um joinha, subscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais história. Um abração gigante e até a próxima!